Governar e exercer mandato no parlamento é, assim, é representar interesses. E está muito claro para quem Mauro Mendes governa. Mauro Mendes governa para os muito ricos em Mato Grosso. Assumiu o mandato com o governo de que o Estado vivia uma crise financeira, decretou estado de emergência, de calamidade financeira. A Assembleia, na legislatura passada, ainda em janeiro, homologou esse decreto, sustentou um discurso que a crise financeira era culpa dos servidores públicos, dos gastos com servidores públicos, negou direitos assegurados em lei para servidores públicos nesse período, tem priorizado, com base nesse discurso da crise, um enxugamento, redução de despesa, redução de despesa, redução de despesa, só que isso asfixia os serviços públicos do Estado. Eu entendo que as dificuldades financeiras que Mato Grosso tinha no início do ano, é dificuldade, não é crise financeira, porque crise é quando você não tem mais saída, dificuldade é quando você precisa produzir ajustes que assegurem as condições de você implementar políticas públicas. Não está em crise um Estado que apresenta um orçamento com déficit de 1 bilhão e 800 milhões, mas ao mesmo tempo concede quase 5 bilhões e 600 milhões em renúncias fiscais para determinados setores econômicos e para os muito ricos desses setores econômicos. Então, se há dificuldade financeira, a solução não é enxugar despesa, embora toda redução de despesa em atividade meio que não comprometa a finalidade do Estado é positivo, mas o que é preciso é ampliar a arrecadação do Estado para assegurar serviços públicos de qualidade para a população, porque tanto o governador quanto nós, deputados, fomos eleitos numa situação em que os serviços públicos na educação, na saúde, na segurança, na assistência social já vinham precarizados, acontecendo com dificuldade, não realizando os direitos da população. Portanto, ao assumir o mandato, você assume com o compromisso de melhorar a qualidade desses serviços públicos. E para melhorar a qualidade desses serviços públicos, você precisa, primeiro, respeitar o trabalhador, respeitar o servidor público, você precisa dar as condições para esse trabalho se realizar. Então você precisa de mais recursos para, por exemplo, tirar os hospitais regionais da condição de sucateamento em que eles se encontram. Você tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter profissionais com os recursos necessários para poder atuar. O enfermeiro tem que ter gás, tem que ter o medicamento, tem que ter soro, tem que ter esparadrapo, tem que ter fio cirúrgico, tem que ter equipamento, tem que ter as condições de realizar os direitos da população. O professor precisa de condições adequadas na escola, a merendeira precisa de condições adequadas na escola, o policial precisa de farda, precisa de equipamento, a perícia técnica precisa das condições para poder fazer o processo de investigação. Isso exige recurso. Então o discurso do atual governador de enxugar, reduzir despesa, asfixia as políticas públicas, ao mesmo tempo em que mantém privilégios intocados desses setores da economia que detêm os tais incentivos e as renúncias fiscais variadas, que em 2018 alcançaram um volume de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Nós tivemos, por exigência de uma lei federal aprovada há 2 anos, o dever de fazer uma revisão de toda a política de incentivos fiscais, e isso aconteceu entre junho e julho. Ao final de julho, assim, ao votar essa revisão, nós teríamos a oportunidade de corrigir uma série de injustiças tributárias aqui em Mato Grosso. Ao contrário de corrigir, os privilégios foram mantidos. O algodão, que é incentivado há mais de 20 anos, que já tem competitividade, que já tem condições de andar com as próprias pernas, ao invés de pagar um ICMS de 12% para as vendas interestaduais, mantém uma redução de 75% nessa alíquota. E a população trabalhadora continua pagando ICMS no comércio, inclusive por conta da mudança do regime de tributação, o comércio é quem pagará a conta do aumento da arrecadação que acontecerá a partir dessa revisão das renúncias. Os industriais da turma do governador continuam com
com os seus privilégios, os gigantes do agronegócio continuam com os seus privilégios. Portanto, assim, está muito claro, o governo fez uma opção preferencial pelos muito ricos, governa para os muito ricos em detrimento da qualidade dos serviços públicos. Nós temos 400 escolas no estado hoje, das 700 escolas que o estado tem, funcionando em estado absolutamente precário. Então, o governo que tem compromisso de verdade com o bem-estar da sua população deveria assumir como prioridade máxima criar as condições para rapidamente fazer um grande mutirão de reforma, de construção de escolas para poder oferecer condições estruturais dignas para a população, para os filhos da população do nosso estado estudarem com qualidade, valorizar os professores, honrar os direitos que estão previstos na legislação. E o custo disso não é alto. Nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Educação há 2 semanas, debatendo exatamente essa situação das escolas. Em média, 3 milhões de reais por escola, para você reformar e assegurar as condições estruturais. Em média, essas 400 escolas. 1 bilhão e 200 milhões seriam necessários para, num ritmo acelerado, nós resolvermos esse drama da estrutura das escolas no estado. 1 bilhão e 200 milhões de reais é 20% da renúncia de impostos em Mato Grosso. Então, se a prioridade é política pública de qualidade para a população, o governo poderia ter feito essa escolha já de início e optou pelo discurso da crise para asfixiar o serviço público e manter os privilégios dos seus amigos.